comunidades têm por trás uma estrutura e conceitos semelhantes na sua forma de estar e na sua simbologia. Vimos isso em vários campos de que estão destacados os Estados Unidos. Tecnologicamente, o próprio livro de Daniel, que nos apresenta a estátua, nos diz que antes de chegar à pedra, iríamos ver um aceleramento da tecnologia e da ciência. Temos aqui toda uma conexão. Agora, eu queria que nós entendêssemos o seguinte. Qual o objetivo de ficar a falar sobre estas coisas? Nós vamos entender isto no cenário profético, e hoje eu vou tentar ser bem condensado, mas eu quero que entendamos o seguinte. Temos um lado religioso, que é a vertente da nova era, e temos um lado político-social, que é a vertente da nova ordem mundial. E por dois caminhos, a superpotência do momento vai propagar e dar continuidade ao paganismo antigo. E nós sabemos profeticamente que vamos ter uma união entre poder político e poder religioso. Vamos ter uma unidade global. Ao longo de décadas temos sido ensinados sobre esta doutrina. John Lennon cantou a música Imagine. E na música Imagine ele diz assim: imagina um mundo onde todos vivam numa irmandade, onde não haja nem céu nem terra e não haja religiões. And no religion too. E diz assim: You may say that I'm a dreamer. Pode estar dizendo que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Talvez um dia você se junte a nós and the world will be as one. E o mundo se torne um. Interessantemente, o tema de campanha musical de Obama também é one dos U2. Vemos outras músicas que propagam esta doutrina. Todo o álbum We Are the World, se você pegar música por música, ele propaga conceitos de nova era e nova ordem mundial. A própria música principal canta There comes the time when we heed a certain call and the world must come together as one. Há de chegar um momento em que vamos ter que atender a um certo chamado e o mundo tem que se tornar numa unidade, como um. Todos esses conceitos têm estado a ser propagados e este é o objetivo. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando você abre a sua Bíblia e ela diz o mundo jaz no maligno, isto não é uma expressão figurativa. Deus quer realmente avisar-nos de que por trás daquilo que nós vemos existem forças ocultas controlando e com objetivos. E que Satanás está a trabalhar por trás dessas forças ocultas. E nós vamos encontrar toda a sua simbologia colocada, toda a sua logotipia. Em várias situações, Satanás trabalha através de opostos. E nós vamos encontrar isso. Deus escolhe algo e Ele escolhe os opostos, os extremos antagónicos a isso. Por exemplo, Deus escolhe o número 12. Satanás escolhe o número 11 e o número 13 para representar o satanismo. Deus escolhe o número 7. Temos Pai, Filho e Espírito Santo e em contraposição, o lado humanizado da divindade satânica é 666. O que Deus deixa de fora é o que o diabo pega. Deus estrutura a sua igreja com base numa liderança de 12. Temos uma liderança da antiga aliança com 12 tribos, 12 filhos de Israel, e da nova aliança com 12 discípulos. É a organização do poder de Deus na terra com os homens. O diabo estrutura o seu poder a partir do caos. E é isto que eu queria que você entendesse agora. Deus respeita a sua liberdade de escolha, o diabo não. Ele quer forçar o sistema dele. Deus quer organizar o povo, os seres humanos, como seu povo na terra, com uma liderança organizada. O diabo quer criar o caos para daí conseguir estabelecer o que ele deseja. Se você reparar em algo interessante na numerologia, em paralelo com 6 e 7, então, e em paralelo com 12 e 11, nós temos 12 como as bases da liderança de Cristo e 11 como as bases do caos. Ordo ab caos é uma das expressões do movimento satânico e das sociedades secretas. Ordem a partir do caos. Agora, se você reparar, eu queria que começássemos a reparar em alguns detalhes, volto a dizer, sem entrarmos na teoria da conspiração. Os Estados Unidos têm sido atacados com dois valores fundamentais que se precisa de estabelecer. Precisamos de, com base no conceito de liberdade,
criar um poder único que controle a humanidade. Esse é o objetivo da nova ordem mundial. E precisamos ao mesmo tempo de chegar a um ponto em que possamos ser nós quem dá respostas aos seres humanos. E possamos dizer há paz e segurança. Então há dois valores que vão ser postos em causa, porque Satanás trabalha, o mundo satânico trabalha com a teoria de Hegel, a teoria dos opostos. Então ele leva as pessoas para extremos. Por exemplo, durante a Idade Média ele convenceu as pessoas que Satanás era um bicho feio, pés de cabra e tridente na mão. Foi um extremo. Hoje ele mostra às pessoas, você não acredita num bicho feio com pés de cabra e tridente na mão. Satanás não existe. Ele leva as pessoas para o outro extremo. Elas ignoram a verdade. A verdade é que Satanás existe. Não é um bicho feio com pés de cabra, mas é um ser inteligente, um anjo caído. E ele trabalha com isto de várias formas. No mundo político, as sociedades têm controlado e estão por trás. Daí termos os partidos políticos para canalizarem as pessoas que chegam ao poder de forma que não seja qualquer um. É por isso que é tão difícil os independentes subirem. Porque ali ele tem que entrar em conluios de sociedade. E nós vemos que, por exemplo, tivemos há tempos atrás John Kerry concorrendo contra George Bush. Ambos fazem parte da mesma sociedade secreta. Ou seja, quer ganhe um, quer ganhe o outro, a mesma sociedade secreta estaria no comando. Mas eu quero que entendamos agora como vai ser trabalhado este cenário de extremo para o povo ter necessidade de ir a um outro extremo. Deus trabalha com base na sua organização da liderança e o diabo trabalha com base na ordem a partir do caos. Houve um evento que causou um certo caos há pouco tempo, há algum tempo aqui nos Estados Unidos. Qual foi a data? 9/11. 6, virado ao contrário, temos um 9. 12, governo com base na ordem da liderança de Deus. 11, governo a partir do caos. 6 é incompleto, imperfeito. 9, completo. A mensagem que temos no 11 de setembro é caos completo. Algo que não foi escolhido à toa. Não é à toa que são escolhidas duas torres que fazem um 11, que é escolhida a data 11 de setembro e que essa data faz parte da base do pentagrama. A órbita da Terra com a órbita de Vênus em relação ao Sol tem 5 pontos de alinhamento. Vênus é a estrela da manhã. É a primeira estrela, é um planeta, mas assim se diz vulgarmente, que aparece no céu. Satanás quer ser a estrela da manhã. Por isso é que ele escolheu o alinhamento da Terra com Vênus, porque ele quer dominar a Terra, em relação ao Sol, porque ele quer apagar o Sol da justiça. Ele escolheu Vênus como a sua representação do paganismo. Quando a Terra se alinha com Vênus nas suas órbitas em relação ao Sol, forma 5 pontos principais de alinhamento. Esses 5 pontos são o que deram origem ao pentagrama, símbolo satanista. E o que nós temos aqui, por isso é que nós vemos em algumas empresas da indústria cinematográfica um símbolo de meia-lua. Este símbolo de meia-lua representa o ventre materno, o princípio generativo da vida. O que Satanás quer é acabar com a vida que Deus dá, com o caminho de Deus Criador. Então isto representa, por isso é que em algumas das simbologias vemos uma criancinha no meio desta meia-lua. Esta meia-lua representa o ventre materno, a origem da vida. Ela é colocada também no culto ao Deus Sol, e isso se transpôs até para o cristianismo. Temos a lua e o sol que se encaixa na lua e dá a origem à vida, segundo as teorias pagãs. E se vocês virem, mesmo algumas igrejas cristãs adotam esta simbologia de colocar um disco sobre uma base semelhante à de uma meia-lua. Também a meia-lua está presente no exército do Islão e no mundo islâmico, porque é a alternativa ao sol da justiça, ao filho da promessa. E tem todos os conceitos pagãos ali anexados. O que nós estamos a ver, meu amigo, é assim, eu nunca gostei de teorias da conspiração, mas começa a ficar um pouco complicado
não achar de que há alguma coisa por trás, porque é demasiada